Quando o pessoal fala assim, mas não olha para o ser humano, não olha para o homem, né? Eu sei que está errado ali na denominação, mas não olha para o homem, tem que olhar para Deus. Isso aí está errado. Isso aí está completamente errado, essa expressão aí. E nós vamos fazer uma ligação de tudo isso aí para a gente entender um pouquinho melhor qual que é a nossa posição. Maravilha, ou deve ser, né? Nossa posição bíblica diante de todas essas situações aí, esse besterol que o pessoal fala. Vamos lá? Jeremias capítulo 17. Vamos lá. Versículo 5. Jeremias 7, 5. Vamos começar bem levinho falando sobre assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Vamos começar bem levinho falando sobre isso então, tá bem? Bem, quando a gente analisa, quando a gente lê um texto assim, a gente tem que analisar o seu contexto, ok? Você vai ver que um pouquinho para frente aqui, ele vai falar enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quer dizer, o coração do homem é enganoso. Vamos desfazer, vamos quebrar esse paradigma também, desfazer das heresias que falam a respeito desse texto também. Então, hoje a gente tem bastante coisa aqui para conversar, ok? Vamos lá. O capítulo 17 de Jeremias está falando aqui sobre o pecado de Judá. Você lembra que eu já expliquei para vocês, nós temos o reinado do norte e o reinado do sul. Reinado do norte, Israel, capital Samaria. Reinado do sul, Judá, a capital Jerusalém. Jeremias profetiza no reinado do sul, para Judá, onde a capital era Jerusalém. E no versículo 1 do capítulo 17 fala assim, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. A minha montanha, no campo a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus termos, etc. Deus vem chamando a atenção para uma vida afundada no pecado que Judá estava. Judá estava assim. Então, Jeremias vem falar sobre isso. Vocês estão afundados e Deus vai entregar vocês, certo? Vocês estão voltados só para vocês mesmos, vocês tomam as suas próprias decisões do seu jeito, vocês esqueceram do Senhor. E aí ele chega no versículo 4, assim por ti mesmo te privarás da sua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendesses da minha ira, olha só, arderá para sempre. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Vamos lá. Quando o texto vem falar maldito o homem que confia no homem, ele tem um contexto. O contexto é que o povo estava longe de Deus, certo? E aqui, existe duas expressões no hebraico aqui, que é Geber e Adam. Então, para você entender, maldito o Geber que confia no Adam. Essas são as expressões hebraicas. Eu disse para você que a gente ia fazer um pouquinho de exegese aqui, ok? O texto aqui, nessa exegese que eu estava explicando para vocês, é maldito Geber que confia no Adam. A expressão Geber significa um homem guerreiro, um homem que tem força, um homem que é batalhador, né? Um ser humano que é assim. E Adam significa, na verdade, a natureza humana. Então as expressões em hebraico aqui é maldito esse que tem a sua própria força, tem seu próprio poder, tem as suas próprias possibilidades e confia nessa humanidade. Então a expressão maldito o homem que confia no homem não é se referindo ao outro. É interessante como a gente sempre lê a Bíblia para o outro, né? Maldito o homem que confia no homem, então eu não vou confiar nele, não vou confiar nela, não vou confiar nessa pessoa, porque maldito o homem que confia no homem. Aí você confiou numa pessoa, a pessoa deu uma mancada com você, você fala assim, tá vendo? A Bíblia diz, né? Maldito o homem que confia no homem. Eu não devia ter confiado no fulano de tal. Isso é uma heresia. Nós vamos confiar em pessoas, é óbvio, e conforme a gente vai desenvolvendo um relacionamento, nós vamos confiar nas pessoas, e faz parte da vida confiar nas pessoas, e faz parte da Bíblia confiar nas pessoas. Imagine só, se você é orientado, pastoreado, cuidado, e não vai confiar nessa pessoa. Uau! É maldito você quando confia em você. Maldito você quando você confia no seu braço, na sua força, na sua pseudo-sabedoria humana. Maldito você quando você confia em que você pode resolver todas as coisas. Maldito você quando você se torna independente de Deus. Você toma uma postura independente de Deus, como quem pode resolver as suas próprias situações. Cristão é aquele que entendeu que não pode confiar em si próprio e não é suficiente para se salvar.
Esse é o cristão. Então aqui, desculpa, Jeremias está chamando a atenção. Vocês estão sendo malditos porque vocês confiam na sabedoria de vocês. Eles confiam na atitude de vocês, confiam no braço de vocês. E olha que interessante, quando Deuteronômio vai falar sobre bênção e maldição, ele fala assim, olha, eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Se ouvires a minha voz e obedecerdes, terá a bênção. Se não obedecerdes e for servir outros deuses, terás a maldição. Então, bênção é o resultado de uma vida com Deus. E a maldição é um resultado de uma vida sem Deus. Em quem nós confiamos? A maldição vem quando eu confio em qualquer outra coisa que não seja Deus. Principalmente eu mesmo, porque a maior luta é contra nós mesmos. Então nós precisamos entender que maldito sou eu quando confio no meu braço, e não na outra pessoa. E eu já vou falar sobre essa questão aí da outra pessoa também, né? Porque o pessoal fala assim, mas eu sei que estão fazendo um monte de coisa errada, mas não olhe para o homem, olhe só para Deus, olhe para Jesus. Já vou falar sobre isso. Mas aí o texto continua, né? O texto continua dizendo assim, porque será como a tamargueira, etc, etc, etc. Ora, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha que coisa linda, não é cuja expectativa é o Senhor, é cuja esperança é o Senhor. Esperança e expectativa são coisas diferentes. Quem está na escola Divergente já conseguiu assistir ali o 159, né, que é um curso que tem lá, e eu ensino essa diferença de expectativa para esperança. Versículo 8. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Quer dizer, quem confia no Senhor encontra alternativas para se alimentar e permanecer firme. É isso que o texto está trazendo aqui nessa analogia. Agora, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Preste atenção no seguinte. Enganoso é o coração do homem. Ele está falando com que homem aqui? Com o povo que estava afastado de Deus. Então, que coração que é enganoso? Se Salomão vem e diz assim, olha, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Aqui fala que o coração é enganoso. Quer dizer que tudo que eu vou fazer então vai ser engano? Lembra que nós precisamos compreender a Bíblia de acordo com os contextos, e ela ensina um princípio no seu contexto geral, ok? Então olha só, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Qual é o coração que Deus está falando aqui? É o coração das pessoas que estão afastadas dele, porque essas pessoas que estão recebendo essa palavra, elas estavam afastadas de Deus. É o que o contexto vem dizer. Então quando eu me afasto de Deus, o meu coração se torna enganoso. Quando eu estou no Senhor, o meu coração não se torna enganoso. Porque tudo que você faz procede do seu coração. Se o seu coração é enganoso, independente se está com Deus ou não, então peraí. Quando eu tenho a mente de Cristo, entenda o seguinte, coração, músculo, um órgão aqui, não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre isso, ok? A expressão coração é sobre isso, é o centro do meu intelecto e das minhas emoções. E isso significa coração nesses contextos. Então, quando eu nasço de novo, Cristo passa a governar a minha vida. Então eu tenho a mente de Cristo. Quando eu tenho a mente de Cristo, o meu coração já não é enganoso. Por quê? Porque o meu coração agora é governado por Cristo. Agora, enganoso é o coração de quem está afastado dele, do Senhor. Essa é a grande questão. Faço uma pausa aqui para pedir para vocês. Curtam, dedo na tela, pessoal, para curtir, para a plataforma entregar para mais pessoas, para as pessoas saberem que está tendo live, ok? Por favor, as pessoas não estão sabendo que está tendo live, não está entregando, né? Tem um monte de gente da nossa equipe aqui que não sabe nem que está tendo a live, não consegue encontrar a live porque a plataforma não entrega. Então se vocês curtirem, comentarem, compartilhar, a plataforma entrega, por gentileza, tá bem? Então enganoso é o coração da pessoa que está afastada do Senhor. Esse é o grande ponto. Nós vamos confiar nas pessoas, é necessário, num relacionamento é necessário a gente aprender a confiar nas pessoas. Significa que a sua esperança está na pessoa? Claro que não. Mas vai confiar.
Quando você entra no avião, você está confiando no piloto. Quando você entra num Uber, você está confiando no motorista. Quando você come uma carne, você está confiando no açougueiro. Ué, ou não? A gente sempre está confiando nas pessoas. Mas não é essa confiança que o texto trata. E sobre enganoso é o coração do homem, não se despreze em relação a isso. Não se despreze, porque as pessoas ficam assim, ó, mas eu não sei se eu faço, não sei se eu não faço, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, eu tenho medo e tal, porque enganoso é o coração e tal. Peraí, mas você está afastado de Deus? Se você está afastado de Deus, então volte para Deus. Volte para Deus. E aí o seu coração vai ser governado por Ele. Aí você vai fazer as coisas por fé. A Bíblia diz que tudo aquilo que não é feito por fé é pecado. Fé é convicção. Fé é convicção. O que me admira são pessoas dizerem que conhecem a Deus e não terem convicção das decisões básicas que tem que tomar na vida. Esse é um ponto que a gente tem que parar para refletir, ok? E, por último, aquela expressão, mas não olhe para o homem, olhe para Deus, olhe para Jesus e tal. Não tem como, você tem que olhar para as pessoas. Por quê? Porque Deus não é matéria e Deus, Ele é invisível. Okay? Jesus, quando veio em terra, ele se tornou a imagem visível de um Deus invisível, mas Jesus morreu e ressuscitou. E aí o Espírito dele vem habitar dentro de nós. Isso significa que é invisível. Então nós somos a manifestação visível de um Deus invisível. Nós somos a representação, quando digo nós, é a igreja de Cristo, é a representação visível de um Deus invisível. Como é que não vai olhar? Claro que vai. Paulo fala assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos de pessoas para nos espelhar, precisamos de pessoas para nos relacionar, precisamos de pessoas para aprender, para sermos cuidados, para cuidar. Nós precisamos a todo momento disso. É uma hipocrisia, principalmente evangélica, muito grande. É uma desculpa esfarrapada para continuar na merda. Na igreja evangélica, tá lá, o pastor tá roubando, o pastor tá pregando heresia, a denominação tá fazendo um monte de besteira, ela não deixa as pessoas trabalharem, atuarem no reino de Deus, não deixa as pessoas se envolverem, não deixa se envolverem com outras pessoas, enfim, as pessoas não deixam com um monte de coisa. É o pode, não pode do caramba, tá matando, as pessoas não podem exercer seus dons, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é um monte de regra, na verdade, ou então é uma bagunça. Você sabe de tudo isso, mas você fica lá fazendo assim, nossa... mas eu não olho para nada disso, viu? Eu não olho, tá? Eu não olho, eu olho só para Jesus. Fala para mim, como é que você olha para Jesus? Você consegue enxergar Jesus? Você consegue enxergar Deus? Porque se você consegue, você é o maior herege do mundo, porque a Bíblia diz que Deus falando com Moisés, né? Se você me vê, você morre. Se alguém vê Deus, morre na hora. Porque essa carne aqui não consegue suportar a glória de Deus. Então ele só passou pertinho ali para Moisés sentir o drama. Resumindo, você não consegue ver Jesus, a não ser em alguém. A não ser em alguém. Então, olhe para mim sim. Olhe para mim. Quer dizer que eu sou a pessoa que nunca vou errar? Não significa isso. Mas olhe para mim enquanto eu estiver buscando me parecer com Cristo, enquanto eu estiver tendo seriedade no reino de Deus, enquanto eu estiver refletindo a presença de Deus, enquanto eu estiver honrando os dons que Deus me deu, olhe para mim. Como você precisa falar assim, olha, olhem para mim. O que o povo evangélico geralmente faz? Terceiriza essa responsabilidade para um pastor ou para uma denominação. Olha para ele, que nem um cara que eu estava em Minas Gerais uma vez, né? Em Ouro Preto, né? Na época eu conhecia a Karine. Tava numa doceria ali, conversando com os amigos e tal. Aí entrou um cara, e o cara muito conversador e tudo e tal. Ele pegou, bateu na mesa de umas pessoas que estavam sentadas ali, bateu na mesa assim e falou assim, ó, pessoal, vocês querem conhecer Deus, querem ver Deus e tudo, e pá. Olha pra esse cara aqui, ó. E batia nas minhas costas assim, ó. Olha pra ele que esse aqui é um homem de Deus, viu? Esse aqui, ó. Eu não olha pra mim não, que minha vida tá toda errada, mas ele, olha, é isso que o povo evangélico faz. Olhe pra ele, viu? Não olhe pra mim não. Então é uma desculpa pra você conviver com a coisa errada, porque é um tremendo de um covarde. Não rompe com as coisas erradas. E é um terceirizador de responsabilidade. Porque ao invés de assumir a responsabilidade diante de um mundo perverso, de falar assim, olha, eu quero ser a imagem de Deus realmente, eu quero refletir a Cristo, eu sou o sal dessa terra, eu sou a luz desse mundo. Em vez de a gente assumir essa identidade, não. Então pare e reflita um pouco. Olha quantas hipocrisias
Quantas hipocrisias religiosas estão destruindo a vida das pessoas? Que quando você não se posiciona, você se torna covarde. E esse espírito de covardia não faz parte. Não faz parte do reino de Deus, tá bem? Então, essa é uma reflexão direta, simples, a respeito de Jeremias capítulo 17 e a respeito desses 3 pontos, pelo menos aí, que são fundamentais para a nossa vida. Deu para marcar aí? Vamos lá que eu quero ler as mensagens aqui agora, responder perguntas com vocês, bora lá. Aqui, ó, o Evandro, concordo plenamente. Maravilha, Evandro, legal. O Evandro já tinha adiantado aqui, né, Evandro? Maldito homem que confia nele mesmo. É isso aí, você foi bem, show de bola. Valeu, Evandro. Muito bem, muito bem. Aqui em cima, vamos ver. Maravilha, Elô chamando aqui, ó, pessoal, vamos dedo na tela para transbordar a palavra, bora lá, dedinho na tela, vamos lá, pessoal. Bruno, seja bem-vindo, Bruno. Vamos lá. Silvia, que palavra maravilhosa, tamo junto, Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo e vivo, né, mas, não, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, amém. Nossas atitudes revelam quem carregamos, exatamente, exatamente. Agora, nós precisamos entender, Vanessa, que o padrão é Deus, o padrão não sou eu. Então o padrão de moralidade é dele. O padrão de santidade é dele, não é o nosso. A gente tem uns estereótipos de santidade, por exemplo, né? Santidade para muita gente é a pessoa que é caladinha, fica quietinho e tal. O cara entrou agora há pouco falando um monte de coisa aí, tal, eu dei um esfrega no cara. Nem sei se ele tá mais aqui e tal, mas deu um esfrega no camarada aí e tal. Então, não, isso aí não é santidade. Isso aí não é santidade. A gente tem uma ideia de santidade que é completamente diferente da ideia de Deus. Então, as nossas atitudes devem refletir o que Deus pensa sobre isso, e não o que a moralidade humana pensa sobre isso. A moralidade humana, por exemplo, ela diz que nós temos que ser tolerantes com tudo. Não. As pessoas confundem respeitar a pessoa, confundem com respeitar o pensamento da pessoa. Por exemplo, eu abomino muitos tipos de pensamentos, mas eu respeito a pessoa. Você tem que respeitar a minha opinião. Não respeito a sua opinião, eu respeito você. Mas a sua opinião, para mim, né, em alguns casos aí que o pessoal conversa comigo, eu já cheguei a falar isso, a sua opinião para mim é abominável, é um lixo, é extremamente prejudicial, nociva. Agora eu respeito você. Eu não vou te agredir. Agora, essa fala aí eu preciso combater. Só que a gente não estabelece o padrão de Deus, porque a gente quer estar bem com todo mundo, né? Tudo bem, e tal, e tal, tal, tal. Não rola. Quer estar bem com todo mundo, você vai perder a sua própria vida. Ok? Tem que estar bem com o Senhor. E o bem com as pessoas tem a ver com o Senhor. Tá bem? Vamos lá. Ô Bruno, nós somos a Igreja de Cristo. Vivian, tem de uma igreja que fazia, uma pastora de uma igreja que fazia parte, a mulher só transmitia ódio nas falas, dizia, odiava a criança. Misericórdia, Vivian. E era uma pastora, misericórdia. Pastora que odiava os cordeirinhos. Então, se você identifica isso, cai fora, né? Porque você fazia parte, tal, não faz mais, né? Mas é isso que as pessoas têm que fazer. Uma vez que identificou que isso não tem relação com Cristo, cai fora. Agora, uma coisa é isso, né? Quebrar valores e princípios. Outra coisa é o jeito da pessoa. Às vezes a pessoa, por exemplo, o meu jeito aqui, ó, eu vou usar o meu jeito aqui, eu me exponho, não há problema, né? Às vezes eu falo uns negócios, falo um palavrão, então é o meu jeitão, ok? Meu jeitão. Agora, você não vai me ver odiando as pessoas, né? Eu odeio atitudes, eu odeio situações. Como eu falei para vocês na última live, eu tenho uma facilidade enorme de perdoar. Tranquilo, para mim segue a vida, toca o barco, eu não amarro a minha vida na vida de ninguém aí. Né? Quem não perdoa, quem fica guardando, quem fica alimentando é que se mata. E eu posso me matar por outras coisas, mas por isso não. Laércio, professor, e quando as pessoas falam, Deus falou comigo, o que essas pessoas ouvem exatamente? Laércio. Quando a pessoa fala, Deus falou comigo, é até arrepio. Dá até arrepio, porque na grande maioria dos casos vai vir uma besteira aí por aí. Vai vir uma carnalidade por aí. É um tal de Deus falou comigo, Deus falou comigo. Gente, eu tenho dúvidas às vezes. Sobre isso? Não, isso eu tenho certeza. Eu tenho dúvidas sobre a questão bíblica. Para que Deus deixou 66 livros na Bíblia se ele fica falando toda hora com as pessoas? Eu não entendo isso. Ele deixou 66 livros para a gente estudar, para a gente refletir, para a gente entender. Deixou o Espírito dele dentro da gente para a gente ter relação direta com ele e continua a gente toda hora com o Ministério Kodak, o Ministério Fujifilm, né, de revelação. Deus falou comigo aí para você e tal. Se Deus falou com você, então guarde você.
Se falou com você, é para você, não é para o outro. Porque ele tem acesso direto ao outro, irmão. Ok? Tem acesso direto ao outro. Pode acontecer alguma coisa assim? Pode, mas assim, é raro. E nunca vai contradizer os princípios bíblicos. E vai se cumprir. Olha a quantidade de profecia que teve aí nessas eleições. Jesus. Ó, agora deu pra vocês aí, ó. Pega, vai na internet e pesquisa as profecias sobre as eleições e pega um papel e caneta e começa a marcar os falsos profetas, porque a Bíblia diz que se é profeta de Deus, vai se cumprir. Só conhece o profeta quando se cumpre. Então tem aí no mínimo uns 100 aí que você já pode colocar na lista de falso profeta, tá bem? E aí poderia falar outras coisas aqui, né? Mas tome cuidado, ô Laércio, tome cuidado. Se aperfeiçoe na Bíblia, ok? Se aperfeiçoe na Bíblia. É a mesma coisa e se relacione pessoalmente com Jesus. Tá bem? Você não precisa de intermediário porque o véu foi rasgado. Bruno, cada um vai comparecer diante de Deus, o juiz de todos, sem acepção. Você acredita que todo mundo vai aparecer diante de Deus como um juiz? Então, o ladrão da cruz também foi, Bruno. Ele morreu, aí ele foi diante do juiz, é isso? Porque Jesus falou que encontraria com ele no paraíso, já já. Como é que faz, Bruno? Você abordou escatologia, brother. Não vai encaixar isso aí. Imagine, eu vivo uma vida com Cristo, tenho certeza da minha salvação e vou parar diante de um juiz, é isso? O que adiantou meu advogado aqui? Então, o meu advogado é para depois, então, não é para agora? É estranho essa questão escatológica aí, quando a gente pega a graça. A fala dela, Vivian completando aqui, era essa, olhar para Jesus, mas não condizia com... por que eles falam isso aí, Vivian? Porque se olhar para eles vai dar merda, né? Então, um falso profeta... um falso profeta, falso pastor e tal, falsos mestres, eles sempre vão falar assim, olhe para Jesus, não olhe para o homem, olhe para Jesus. Ele sempre vai falar isso aí. Porque enquanto você estiver olhando para Jesus, ele ciranda e faz o que ele quiser aqui para te arrebentar. Afinal de contas, ele veio para roubar, matar e destruir esses falsos. Então você está olhando para Jesus, enquanto isso ele está roubando, matando e destruindo. Cuidado. Working, irmão, pastor que se enriquece às custas da fé, é tido como blasfêmia contra o Espírito Santo ou não? Não, é charlatanismo mesmo, ok? Blasfêmia com o Espírito Santo é você negar o Espírito Santo, certo? Agora, é claro que um cara que faz isso aí, que usa a fé em benefício próprio, ele já está negando o Espírito Santo, né? Mas isso aí é só um resultado de negar o Espírito Santo, tá bem? Então, e sobre o julgamento que vários usam, não devemos se espelhar no homem. Eu não entendi, Darlan. Sobre essa frase, não devemos se espelhar no homem, eu já disse que sim. Ok, que nós precisamos, nós vamos ter que nos espelhar no homem. Mas eu não entendi a sua pergunta certa. Se puder explicar um pouquinho melhor para mim, por gentileza, daí eu respondo, tá bem? A igreja pode pedir o que quiser, ninguém é obrigado a ajudar. Agora, dízimo é sagrado. Mari, aí tá um ponto. Deixa eu dizer para você, Mari, olha para mim aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Dízimo é heresia. Não existe dízimo para a igreja cristã. Contribuir, ofertar, eu quero dar o carro, eu quero dar 1 milhão, fique à vontade. Dízimo é heresia. Não existe dízimo para a igreja cristã. Ponto. Lá no Detox, que é um curso que a gente tem aqui, link está na bio, lá eu explico essas questões fundamentais da fé cristã. E tem um módulo lá que eu falo, que é o módulo que chama Quebrando Paradigmas. Lá eu falo sobre dízimo, por exemplo. Aí eu explico toda essa questão do dízimo, certo? Sagrado, como o Érico está colocando aqui, é o seu coração, né? Sagrado somos nós, quer dizer, sagrado é tornar santo. E a Bíblia fala, sede vocês santo, porque eu sou santo. Quer dizer, santo é o separado do mundo e para Deus. Então nós somos, não é o dinheiro, nós somos, certo? Não, dízimo é heresia. Heresia. Você pode pegar qualquer um desses da televisão aí. Pensa num cara da televisão aí, famoso e tudo, da internet e tal, pra gente conversar sobre dízimo. É fácil demais. Fácil. Muito fácil colocar no bolso isso, porque é tão básico isso. Agora, o que é que fazem? Usam de heresia, quer dizer, distorcem o texto bíblico, simplesmente para apoiar uma ideia humana. Se você for seguir, por exemplo, leis do Antigo Testamento, eu te respeito, mas siga as mais de 600, tá bom? Não pode escolher uma ou outra, tá? Tem uma galerinha que escolhe uma ou outra. Vou seguir o sábado. Vou seguir não comer carne de porco. Vou seguir o dízimo. Não, segue todas. Se você dá dízimo, faça sacrifício de animais. É simples. Porque Jesus fala que quem
Ele diz: quem erra ou não cumpre um tio da lei, pecou em toda a lei. Falhou em toda a lei. Ok? Então, a lei não é para escolher. Ou você cumpre ou você falhou em toda. Não tem cumprir metade. É que nem fidelidade. Tem meio fiel. Imagine seu marido chega para você e fala assim: olha, amor, esse mês aqui eu fui 99% fiel e 1% vagabundo. Hein? Hein? Foi fiel ou não? É que nem gravidez. Tá, tô 70% grávida. Não existe isso, gente. Se existe a lei, ou você cumpriu ou descumpriu, ponto. Agora, a graça vem para dar sentido a tudo isso, aos valores e aos princípios de Deus. E Jesus vem falando sobre questões financeiras, Paulo vem falando, mas não nesse formato de dízimo. O Jesus e a palavra de Deus colocando o dízimo é a pedra angular do sistema religioso. Infelizmente, do sistema religioso evangélico e católico se tornou mesmo. Não tenha dúvida. Ok? Não tenha dúvida. A Vilma colocou aqui: a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Tu e tua casa. Vamos lá, Vilma. Legal essa questão aí. Na verdade, que foi uma afirmação que você fez, né? Beleza. A Bíblia diz assim, ó. Quando a gente for ler a Bíblia, Vilma, a gente tem que procurar ler inteiro, tá? Não só o trecho que o pessoal ensinou. Tem que ler inteiro. Ele tem começo, meio e fim. Então, quando fala, quem for batizado, quem crer e for batizado será salvo. Mas o texto continua dizendo o quê? E quem não crer será condenado. Tá bom? Não é quem não for batizado, é quem não crer. Por quê? Porque a sequência ali era, as pessoas criam, eram batizadas como um testemunho público de fé. Era um símbolo, era uma prática, um costume que foi gerado entre eles. Agora, quem não crer será condenado. É simples o texto. Agora, quando falar tu e tua casa, não tem nada a ver com a minha casa e com a sua casa. Jesus está falando para uma pessoa. A gente tem que pegar a história, gente. Texto com contexto. Ou você acha que tudo que está escrito ali é para eu e você? Você acha mesmo? Não é. Quando Salomão está falando sobre os seios da Sulamita, você acha que Salomão está falando sobre os seus seios? É isso? Peguei pesada? Não, gente. A gente tem que entender o contexto, porque senão a gente está lascado. O contexto é fundamental. Por isso que é fundamental vocês irem para o detox. Beleza? Teve alguém lá em cima que me perguntou o que eu penso sobre socialismo. Odeio o socialismo e salvo pessoas em países que são governados pelo socialismo, como Venezuela, Cuba, lugares na China, países pequenos na África, que onde há comunismo e socialismo, a gente ajuda muitas pessoas. Parte da minha equipe que está no Brasil são venezuelanos e são oriundos, refugiados da Venezuela por causa de toda essa situação lá, tá bem? Não vou falar mais sobre isso. Salvador Moura, Venezuela é ditador e não socialista. Cara, vocês sempre vão tentar me convencer a respeito dessas coisas. Não vou nem entrar no assunto, ok? O socialista, ele leu no livro, aí tem um monte de país que fala que é socialista, que implanta ali, mas eles falam, não, eles estão fazendo errado, porque o socialismo não é isso. Não existe um país na face da Terra, na história da humanidade inteira, que deu certo o socialismo. Todos eles fizeram da maneira errada. Ninguém fez da maneira certa. Tá bom, eu vou acreditar isso aí. Beleza? Os caras falam isso do comunismo também. Ai. Fala isso pro Maduro lá pra você ver. Se é isso que eles defendem. Jesus e a palavra. A verdadeira água que a gente tem que imergir é a palavra de Deus. O banho é um simbolismo. Exatamente. E a verdadeira água, na verdade, né? Eu fiz até uma reflexão aqui um dia a respeito disso aí. É o próprio Cristo. Né? É o próprio Cristo. Tem uma live que eu fiz aqui falando a respeito disso aí. Eu vi o vídeo desse Ed René falando absurdo, né? Aí depois, né, ele falando assim, não, mas tiraram do contexto. Eu assisti a mensagem inteira, não tem nada fora do contexto. Não tem nada fora do contexto. Né? É que eu não tinha ouvido ainda. Beleza, Jota, eu sou um propagador aí dessa verdade de texto sem contexto, pretexto para heresia. Taca na nossa conta aí, ó. Maravilha. Escola Divergente, aí, ó. A Regina, o detox lava a gente com água e sabão. O detox serve exatamente para isso, para desintoxicar. Serve exatamente para isso, para desconstruir. Se você quer... E vale também como uma experiência para você entrar, analisar tudo, aí você vai falar assim, não quero, é isso, não é. Só que você vai ser muito confrontado. Por quê? Porque muita coisa daquilo que é ensinado é antibíblico. É antibíblico, infelizmente.
Aconselho todos a ouvirem as pregações antigas do Caio Fábio. Legal, as pregações antigas, livros antigos, legal. Né? Rick, como faço para entrar no Detox? Rick, tem um link aqui na bio, ok? No perfil aqui. Daqui a pouco vai acabar a live, aqui uns minutinhos, que eu vou orar com vocês ainda. Tem um link aqui. Você clica nesse link, vai abrir uma página, vai estar escrito Detox. Clicou nele, aí abre a página do Detox, você vai ver ali algumas coisas e tal. Você faz uma oferta para os nossos projetos missionários de ajuda humanitária, e aí você recebe no seu e-mail o login, a senha e o link de acesso, tá bem? Aí lá, são mais de 40 aulas, e tem também no Comece Aqui, né? Você vai clicar ali e vai ter acesso daí a uma comunidade exclusiva no WhatsApp. É uma comunidade de discípulos radicais. Quem quer conhecer mais sobre os discípulos radicais, eu estou fazendo essa série aqui do livro Os Discípulos Radicais, de John Stott, toda terça e quinta, 7 da manhã, horário de Brasília. Já assistiu as pregações do Mário Persona? Já assisti, sim. Gosto de várias coisas do Mário Persona. Gosto sim, né? Temos vários pontos de vista diferentes, principalmente naquilo que se refere à escatologia, etc e tal. Mas eu vejo o Mário como um cara bem equilibrado. Tá bem? O Evandro, desculpa, Evandro, não tinha visto aqui, ó. Falar em línguas, o que tem a nos dizer? Evandro, eu abordo mais esse assunto lá no Detox, lá num módulo chamado Quebrando Paradigmas, eu falo a respeito disso aí, explico. Mas, de maneira bem sucinta, falar em línguas existe como um dom espiritual. Ok? Não é evidência de batismo com o Espírito Santo, ou nada disso aí. Que tipo de língua que é? Não sei, pode ser humana, como foi em Atos ali, pode ser línguas angelicais ou celestiais. Paulo fala que, ainda que falássemos dessas línguas, né, celestiais ou angelicais, sem amor nada seria. Então é apenas um dom. Se vier com interpretação, serve como orientação para a igreja. Se vier apenas para si próprio ali, você falando com Deus e tal, fala em mistérios, a Bíblia diz, e ninguém tem nada a ver com isso, então fale você sozinho com Deus e tal. É uma questão pessoal, ok? O problema é que tem sido feito hoje com dom de línguas. Uma aberração, uma grande aberração. Principalmente trazendo a ideia de que quem não fala em línguas é menos espiritual, não tem Espírito Santo, etc. Que heresia danada. Paulo fala, eu prefiro falar uma palavra no nosso idioma que você compreende do que 1000 em outros que você não vai aproveitar para nada. Estamos na era da teologia dos problemas resolvidos, da vitória, dos projetos e sonhos realizados. É um Deus que nos serve. É um Deus que nos serve. É um Deus que vem segundo aquilo que eu desejo, né? É um Deus meio que Silvio Santos, né? Ele vem para realizar os nossos sonhos. É um Deus que está interessado na bota de couro de Piton da Ana Paula Valadão. É um Deus que pensa nos mínimos detalhes, nos mimos. É um Deus que nos mima, como diz alguns aí, né? É um Deus Nutelinha. Né? É um Deus que, na verdade, é um tremendo de um playboyzinho. Esse é o Deus atual. Né? Por isso eu concordo com Nietzsche. Deus está morto. Porque esse Deus que formaram aí morreu. Morreu. Né? O único Deus que está vivo é o Deus verdadeiro, que não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Ok? Hoje em dia é o Deus que resolve todos os problemas e ele revela todas as coisas e ele não deixa ninguém passar dificuldades que serve a ele. E se você estiver passando dificuldade, é que você não tem fé. Ai, quanta heresia. Carla, mas pelo que eu ouço nas suas lives, em tudo temos que ver o contexto. Sim, em tudo devemos ver o contexto. Exatamente. Né? Não sei sobre o que exatamente, Carla, você está se referindo. Se quiser me dizer aqui, eu posso falar. De repente eu falei alguma coisa aqui e não abordei o contexto, mas pode expressar aqui que eu abordo o contexto daí, sem problema nenhum. Ô, Lu, tudo bem, Lu? Vamos lá, a Lu escreveu aqui, ó. Na igreja da minha irmã, todo mundo fala em línguas. É um tal de salabapalá. É um tal de suricantas, hein? Assim... Olha, eu particularmente, vou colocar o que eu penso, tá? Paulo, quando vai falar com os coríntios, ele tá pé da vida, porque eles fizeram do culto uma bagunça. Certo? Eu concordo com Paulo nesse aspecto. Mas eu penso que, se é um grupo de irmãos ali, e o falar em línguas não prejudica ninguém, é um momento que eles individualmente estão tendo, ok? E isso se expressa de maneira mais alta, tal, mas isso não atrapalha a edificação dos irmãos. Ok, eu não sou extremista em dizer que há um problema doutrinário, bíblico, porque não há. Agora, o que acontecia em Corinto é que atrapalhava a edificação dos irmãos, atrapalhava o desenvolvimento da igreja. Aí lascou.
Aí é um tal de roda jequiti e balá, chupa bala house, etc e tal. Tá? E eu não tenho problema nenhum com falar em línguas, eu tenho dom de falar em línguas, já falei em línguas muitas vezes, tal, mas do jeito que se fazem aí, pelo amor. Por isso tem muitas pessoas frustradas e crise de ansiedade. É verdade, Vivian. E a gente trata disso aí na Escola Divergente, ok? Para vocês entenderem, nós temos as redes sociais, aí a gente tem as lives aqui. Aí nós temos o quê? Nós temos o Detox. Você vai lá pro Detox. Do Detox, você entra na comunidade Discípulos Radicais, que aí é onde a gente vai ter interação, etc e tal. Depois disso aí, você participa das Searas, dos encontros que a gente faz, uma outra plataforma ao vivo, onde a gente tem uma ministração, uma oração, um tempo de louvor, enfim, um culto entre nós também, uma reunião entre nós. Aí depois, você começou a caminhar, já tá, bom, beleza, Escola Divergente, e lá é onde você começa a se preparar para servir mesmo com excelência, entendeu? Inclusive nas questões psicológicas, porque eu sou profissional dessa área também. Maravilha? Frustração é a filhinha da expectativa. A priori acreditava que o que está escrito podíamos trazer para a nossa vida. Não podemos, cara. Aliás, até podemos, né? Mas não devemos. Aí você fala que temos que ver o contexto e para quem foi dito, sim. Como no texto hoje aqui de Jeremias, né? Maldito o homem que confia no homem. Pô, tem um contexto para isso aqui, né? Enganoso é o coração do homem, quer dizer, dá um contexto. Aí eu peguei esse contexto aqui para a gente entender que realmente quem estava falando, para quem estava falando e o que ele estava querendo dizer. O que ele quis dizer naquela época é o que ele quer dizer agora. Entendeu? Não dá para a Bíblia dizer hoje o que não disse antes. Esse é o princípio. Tá bem? Regina, pastor, se é comigo, fala que eu discuto. Oica, aí o Érico dando a letra aí, ó, Oica. Lá no Detox, você tem acesso ao Oica, observação, interpretação, correlação e aplicação, que é um sistema básico para você começar a aprender a Bíblia. Tá? Porque o religioso chama frequência a templos religiosos, estar na presença do Senhor. Por quê? Porque ele capta isso aí, isso é histórico, né? Ele capta isso aí do judaísmo. O romanismo pega isso aí também, do judaísmo. No judaísmo tinha o templo, Deus se manifestava ali, tinha os rituais, etc. Então ali era um ponto de referência para que se fizesse. O romanismo vem e faz a mesma coisa. O protestantismo dá sequência. O protestantismo é o romanismo um pouquinho modificado. Faz a mesma coisa. Então lá continua sendo o lugar onde Deus se manifesta. É a casa de Deus, etc, etc. Por isso que o pastor é chamado de sacerdote. E por aí vai. Quanto besterol. Por isso. Como foi que o Espírito Santo te abordou? Quando ele veio falar para mim sobre Jesus. E aí eu decidi seguir Jesus e o Espírito Santo ficou morando em mim até hoje. O que a religião já roubou de você? Sua alegria, paz, família, tempo, dinheiro, enfim, cada um tem uma experiência. Baseado em milhares de experiências e testemunhos que eu tenho ouvido, eu preparei um curso chamado Detox Religioso para ajudar você a se libertar de tudo isso, a alcançar realmente cura e um relacionamento profundo com Cristo. É só você clicar no link que tem aqui na minha bio, que está disponível inteiramente para você.